Quer carona? Começando mais uma carona aqui em Austin com ela, maravilhosa, Fabíola Menezes, a diretora de marketing CMO, maravilhosa, que canta. Essa mulher canta, ela acaba com a graça de qualquer karaokê, tá? Aliás, aqui é pra entrevista, mas eu acho que super caberia fazer um carpool karaokê com ela, porque ela sustenta. Então a gente vai começar agora nossa carona. E Fabi, essa é a sua primeira vez aqui? Você já veio outras vezes? É minha primeira vez, eu tenho assim, acompanhado o festival, né, por São Paulo, a gente tem muita coisa que está disponível no site. Sim. Mas aqui em Austin é a primeira vez, eu queria muito vir há muito tempo, então estou mega feliz de estar aqui. E o que você tá curtindo? O que você já viu de agenda? Olha, eu vi bastante coisa, eu tava até conversando, eu tenho uma amiga que falou, nossa, você viu os Big Five dos corporativos, porque eu vi a Brené Brown, Esther Perel, Scott Galloway, Amy Webb, Peter Attia, vi todos, então bastante conteúdo aí nesses primeiros dias. Você viu o que a gente brinca que é a turma do Mickey, né? É a turma do Mickey. São Mickey. os principais. Tirei foto com a Esther Perel, fiz a turma do Mickey total, assim, fui tirar foto com o Mickey, com a Minnie, com o Pateta, fiz todos. O que a Esther falou esse ano? O ano passado eu assisti, ela falou sobre... Nossa, aquelas que não lembram, né? Intimidade artificial. Ela fez uma brincadeira com IA e aí ela colocou intimidade artificial. Então, dessa vez foi muito legal. Ela não fez uma palestra, ela fez um formato de podcast com a Amy Webb. Nossa, então foi muito legal, porque eu achei um dos pontos altos daqui, porque a Amy Webb fez, e pra variar, ela sempre faz, uma palestra muito distópica, né? Ela sempre prevê o futuro de uma maneira muito distópica, né? A gente fica um pouco assustado. E a Esther Perel, sendo, enfim, das ciências sociais e olhando para o lado mais humano, ela trouxe um contraponto aí importante do tipo, ok, esse mundo vai ser desse jeito, esse futuro é desse jeito. E como a gente está se sentindo em relação, como a gente se sente numa palestra da Amy Webb, como é que a gente se sente quando a gente ouve todas esse futuro que é um futuro não legal, né? E aí ela trouxe também um outro convidado que estava falando que o futuro vai ser como a gente puder imaginar. E se todo mundo, se você pensar o futuro que você quer estar, se você se perguntar que futuro eu quero estar, é sempre um futuro positivo. A gente não quer estar naquele futuro do Terminator, né? Sim. Então, aí, juntando um pouquinho com o que a gente ouviu do Rohit, de que também se a gente não conseguir prever esse futuro, a gente não consegue planejar, a gente não consegue fazer. Exato. Então, acho que foi um pouco para acalentar o coração, né, essa visão dela. E, obviamente, ela sempre toca nessa questão de que, como a gente está falando muito com as máquinas, né, olhando muito para o mundo da tecnologia, a gente está perdendo a habilidade de se conectar com os outros humanos, através da empatia, através de ter até uma accountability, uma responsabilidade sobre essa conexão. Ela fez esse ponto também na palestra de hoje. E o que você veio buscar aqui? Eu vim buscar aqui... Eu vim buscar abrir minha cabeça, eu acho, sabe? Porque a gente eu vi de tudo, assim, eu vi um pouco de Peter Attia falando de longevidade, eu vi entretenimento com a Disney, eu vi o Ben Stiller falando de Severance, que é uma série que eu adoro, e vi muita coisa de tendências e também de inovação. Mas no fim do dia, o que eu mais saio daqui é com aquela pergunta de se a inteligência artificial, né, vai fazer tudo, o que sobra para nós humanos? O que vai sobrar pra gente fazer, né? E aí, menina, se ela já lavar a louça, lavar as roupas, já tá maravilhoso. Tá de bom tamanho, né? Porque essas coisas eu não tô vendo a inteligência artificial fazer, pois entendeu? Eu acho que a humanidade tá trabalhando na direção errada. A gente tá trabalhando para eles, entendeu? Exatamente. Daqui a pouco eles se falam lá e resolvem tudo entre eles. Eles vão ficar fazendo as coisas legais. Exato. E vai sobrar as buchas pra gente. Adoro. Né? Não, porque assim, escrever texto, escrever é um hobby pra muita gente, né? Além de ser uma profissão. Aí não, agora a IA vai escrever, a IA vai fazer música, a IA vai fazer home office. E quem que vai lavar, quem que vai cortar a grama? Cadê a IA fazendo o que a gente não quer fazer, entendeu? Exatamente, eu sou super a favor aí da gente trabalhar nas causas mais importantes pra resolver a Exatamente. lavar a louça é muito bom, eu gosto.
Ô Will, tem alguma pergunta aí, amigo? Sim, eu queria saber de você, Fabiola, o que você pensa, assim, qual que é a consequência de estar num lugar, claro, a gente é todo mundo da comunicação, mas aqui a gente tem, enfim, como você falou, música, cinema, diversos segmentos juntos num único evento. O que você acha que isso agrega? Porque às vezes é até estranho, né? Quando alguém me pergunta, por exemplo, o que é o SXSW? Eu até tenho um pouco de dificuldade de explicar pra pessoa, porque é um evento que tem muita coisa. Qual que é o benefício de estar todo mundo junto e misturado de vários segmentos ali pra você? Eu acho que é muito essa questão de aumentar o repertório. Uhum. Eu acho que uma das coisas que marqueteiro tem que ter, né, a gente está nesse mundo da comunicação, é repertório. Então a gente entende por que o repertório é tão importante, porque o repertório ele ajuda a gente a entender a cultura, ele ajuda a gente a entender onde é que a gente está inserido, que no fim do dia é para a gente entender os humanos, para quem a gente serve, né? A gente serve, nós estamos aqui para servir outros seres humanos, para atender necessidades de outros seres humanos. E se a gente não entende o que está acontecendo com a cultura, a gente não entende muito bem como é que a gente vai se conectar, né? O que ressoa nesses seres humanos, do ponto de vista da nossa comunicação, do nosso desenvolvimento de produtos. Então eu acho que essa busca de repertório, então a gente estava aqui, eu também segui uma trilha de psicodélicos, né? Então você ir de uma trilha de psicodélicos ao cinema, a tendências, enfim, a uma parte mais social, você entende, enfim, em que mundo nós estamos inseridos hoje. Eu acho que essa é a grande graça do festival. E a experiência presencial, né? Porque eu acho que a gente ficou tanto tempo também com experiências à distância, webinars, web isso, web aquilo. E o que a gente tem ouvido muito também das pessoas que estão vindo aqui com a gente no carro é o quanto é legal estar presencialmente, de carne e osso, com outras pessoas e ter essa interação. É muito legal, porque você também faz muita conexão. É um grande privilégio, né? Total. Poder estar aqui uma semana em que você desconecta do que está acontecendo no seu trabalho, porque o que as pessoas falam você tem todo esse conteúdo tá na internet. Sim, muitas vezes eu assisti os conteúdos do Brasil e de fato está, mas você vê uma palestra entre um dia e seu outro dia e você já tem que correr para fazer as suas coisas do trabalho, você poder estar imerso. Sim. Uma semana nesse monte de conteúdo e tendo conversas, porque apesar das pessoas acharem que a gente vem aqui só fazer network, mas o network é importante não só pra gente conhecer as pessoas do mercado, óbvio, mas porque a cada uma dessas coisas, o que você viu, o que você achou, qual foi a sua impressão, e a gente ganha, a gente vê os conteúdos pela internet do Brasil, você não tem essa possibilidade de ter essa troca que é tão rica, e aí torna o festival, pra quem vem, mais rico, porque você está imerso, você vê os conteúdos e você discute com as pessoas no final do dia. Então você vai no final do dia num jantar, puxa, o que você viu hoje, como é que foi, o que você guardou, e aquilo vai construindo um repertório que você volta para casa, sei lá, diferente. Modificado, né? Porque já tá todo mundo aqui. Ô Fabi, deixa eu te perguntar, saindo um pouco do festival, indo mais pro mundo do marketing, assim, o que na sua opinião tá sendo a maior bucha, assim, hoje para um diretor, para um CMO ter que resolver de maneira geral? As pessoas chamam de desafios, né? A gente chama de bucha mesmo, Olha, eu acho que a gente tem muitas buchas. Eu acho que a vida do executivo é resolver bucha, né? Eu falo que a gente abre a banca para descascar, já ia falar das buchas, eu falo que a gente abriu a banca para descascar pepino e abacaxi todos os dias. Então eu acho que essa é a nossa vida. Também, se não tiver bucha, não precisa da gente, né? Mas eu acho que, enfim, acho que é das principais desafios que a gente tem hoje é justamente, enfim, lidar com esse mundo que tem muita complexidade e muita informação. Então não existe mais um único jeito, uma única forma de fazer as coisas. Você tem múltiplos canais, você tem múltiplas formas de acessar o consumidor, você tem possibilidades agora que estão ficando infinitas, né? Com toda a pluralização o consumidor não está mais num único canal, nunca, já faz tempo, inclusive, mas a gente conseguir fazer isso tendo que usar, otimizar o nosso retorno sobre investimento, e agora a gente tem que falar da performance, e a gente tem que entender de como é que a performance funciona, e a gente tem que entender todo o fundo do funil e o topo do funil, e a gente também tem que fazer os influenciadores, como é que os influenciadores entram nessa história, e como é que a gente mede os influenciadores, e quais são os KPIs, e quais são os melhores KPIs, e como é que você distribui a sua verba da forma mais eficiente. Eu acho que é assim, joga na mão da Nice House e reza. Eu acho. Então eu acho que essa é a grande história hoje, né?
Eu acho que então essa é uma grande angústia que todos os marqueteiros têm. Mas eu acho que no fim do dia também, eu acho que tem uma questão de liderança importante, né? Como é que a gente vai inspirar os nossos times e desenvolvê-los e fazê-los estar assim no seu melhor. Eu acho que é uma preocupação que a gente tem. Isso não é bucha, né? Mas eu acho que é uma preocupação importante que a gente tem que ter nesse processo. E acho que até uma das questões que me faz pensar muito, principalmente a gente discute muito na Nice, é como a gente também, com os nossos clientes, como a gente consegue criar uma boa história. Eu acho que, e ouvindo você falar e listando todas as coisas, os KPIs, os criadores, toda a lista de coisas que a gente tem que se preocupar e que tá pela nossa frente, que faz parte do caminho ali, às vezes a gente acaba entrando num ciclo meio mecânico. E o legal de trabalhar principalmente com bis, né, Má? Eu acho que pra gente é conseguir construir boas histórias e construir boas experiências ali. Total. Porque não é só uma entrega de um story, um reels e etc. Às vezes a gente acaba ali, tem que ser uma consistência, uma história verdadeira, uma história que realmente vai se comunicar com as pessoas. De tipo, cara, a gente fez a transmissão na CCXP. Parou a CCXP. Foi. Todo mundo, quem gostava, quem não gostava de Pedro Sampaio, quem gostava ou não gostava de bis, foi pra lá curtir uma música, todo mundo junto, lotou aquele espaço. A gente brinca que foi o maior carnaval nerd do Brasil. Foi o maior carnaval nerd do Brasil. Maravilhoso! Não, o cavalinho, eu achei que a gente ia derrubar o estande vizinho. Eu nem sei se ficou sabendo, mas tinha várias pessoas que mandavam mensagem pra organização perguntando que horas ia acabar, porque elas tinham fechado o stand. Meu Deus. Tipo assim, mano, desisto, entendeu? Não vai vir ninguém aqui mesmo. Exato. Sério. Aliás, qual que é a sua opinião sobre creators? Olha, Creators não é muito abrangente, né? Mas trabalhar com criadores, enfim, trabalhar qual papel com creators. Não, eu acho... Bom, primeiro que eu acho que isso é a nova realidade, né? Assim, os criadores vieram pra ficar. Eles é que entendem como é que se conecta a linguagem nativa de cada uma das plataformas e eles é que fazem a proliferação da produção de conteúdo e isso veio para ficar, já é. E aí eu acho que as marcas precisam entender que eu acho que o grande desafio das marcas é entender como é que você faz isso mantendo a sua verdade de marca. Sim. Né? Então, porque a gente não vai ter o mesmo controle do que um roteiro de X segundos que você faz e produz da sua forma, você escolhe o garoto propaganda e aí você filma com o seu roteiro, com o seu logo, com a sua cor, etc. Não vai ser assim, vai ser de um outro jeito e o criador vai ter que dar, né, ou melhor, as melhores produções são em que os criadores de fato podem eles colocarem um pouco deles, emprestarem o que funciona dentro da verdade da comunidade que ele fala. O jeito dele, né? O jeito dele, com a linguagem dele, e é quando funciona melhor, quando a gente não tenta impor. Só que aí tem um desafio, que é, poxa, como é que eu vou fazer isso em escala com vários criadores? E o meu briefing precisa estar lá. E o meu também, briefing precisa estar lá, e a minha marca precisa estar lá de uma forma consistente, a gente acabou de falar de consistência em todos esses criadores. Então acho que esse é o grande desafio, de como é que a gente deixa o criador à vontade para criar e naturalidade dentro da linguagem dele, mas ao mesmo tempo consegue que a verdade da marca esteja ali também. Sim. Então acho que os melhores briefings para mim são quando a gente consegue achar um criador que de fato tem a ver com o seu público-alvo e que de fato consegue ter uma confluência muito bacana com o seu propósito da sua marca. Aí funciona super legal. Quando você tenta forçar de um lado ou de outro, não tem funcionado muito legal. Então, mas assim, eu acho que o papel hoje dos criadores é fundamental. A gente precisa, né, trabalhar cada vez melhor com eles. Sim, total. Chegamos aqui ao seu destino. Muito obrigada. Eu queria encerrar só. Eu acho que a gente ia cantar uma palhinha de alguma música. Não! Você Eu não já tô acha? super rouca de Não, jeito escolhe nenhum. uma, amiga, Evidências, que é o hino. Pode 10 ser? segundinhos, assim. 10 Vai. segundinhos? Não, eu vou cantar uma da Marisa Mão. Evidência? Ela já joga lá pra lua, meu. Então vai, Então vamos cantar Evidências. Bora. você entra Diz com a que voz, tá eu bom. entro com a palma. Vamos cantar. 1, 2, 3 e... Diz que é verdade, que tem saudade. que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Muito obrigada. Privat for sit, me pot fri,
Freeride, você é o poder de tu saiba, Cybertruck. Quer carona? Quer carona?